Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o SUV mais luxuoso da BYD aqui no mercado brasileiro. Esse aqui é o BYD Tan elétrico 2025, mas será que vale a pena pagar mais de R$500 mil em um chinês de 7 lugares? Bom, nessa avaliação completa a gente vai conferir detalhe por detalhe como acabamento, desempenho, bateria, recarga, preço, opcionais. Vou falar de tudo para vocês para a gente descobrir se vale a pena ou não levar o Tan elétrico para a garagem da sua casa. Primeiro eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e também mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo dessa avaliação, se você não gostar dela, é só você retirar o seu like, fechou? Aproveita e também dá aquela hypada no vídeo, que é uma função nova do YouTube, completamente gratuita e que ajuda muito o nosso trabalho. Agora sim, vamos começar falando sobre design. Na linha 2024 ou também a 2025, como essa aqui, o BYD Tan recebeu mudanças visuais bem importantes, sobretudo aqui na dianteira. Então, pela foto que eu estou colocando aí na tela para vocês, podem perceber que antes ele tinha uma cara mais de carro a combustão, com uma entrada de ar ali, uma grade frontal bem grande, e agora a BYD trocou isso por uma frente mais lisa e digamos que assim ele ficou até um pouquinho mais sofisticado, mas antes eu acho que ele tinha um pouco mais de imponência. Começando aqui pelo conjunto de iluminação, felizmente ele é 100% em LED, isso que vocês estão vendo aceso aqui é o DRL, que também funciona como luz de lanterna, e a seta também pisca nessa mesma região, porém outra cor, obviamente, e ela é dinâmica, então ela corre de dentro para fora. Acho bem bonito esse recurso aqui no BYD Tan. Farol baixo, farol alto, você também tem tudo em LED com projetor, inclusive. E aqui do ladinho você tem uma luz de conversão estática. Como esse carro não tem faróis de neblina, a luz de conversão estática fica integrada aqui em cima. Então até mais ou menos 30 km por hora ele acende somente de um dos lados, seja dando seta ou virando o volante para esse lado, para ajudar então a fazer uma iluminação de curva, e realmente ilumina muito mais. Agora um detalhe sobre esse DRL que a gente viu no Song Plus, que é o híbrido plug-in da BYD, e pela multimídia você consegue desativar o DRL quando você está com o carro parado. Nesse caso aqui não dá, uma pena, né? Não entendi por que num modelo muito mais barato você tem esse recurso e aqui no SUV mais luxuoso da BYD não tem. Aqui a gente encontra rodas de liga leve pintadas em black piano, o que eu particularmente não gosto muito. Primeiro que a sujeira já aparece bastante, como vocês podem notar, e segundo que você apaga um pouco o design do carro. Se o Tan tivesse rodas diamantadas com acabamentos em black piano, ainda mais por essa aqui ser aro 22, destacaria muito mais o carro do que essas rodas pretas. Os pneus aqui então são de uso urbano, medida 265/40, aro 22. A parte negativa disso é que com um pneu de perfil mais baixo você está mais suscetível a criar bolhas ou até mesmo a rasgar esse pneu. Então eu acho que para o Brasil a BYD não escolheu muito bem, poderia fazer uma alteração e colocar uma roda um pouquinho menor. Aqui a gente tem retrovisores na cor da carroceria, com detalhe black piano mais abaixo, repetidor de seta em LED, que inclusive fica bem visível, e esse retrovisor é cheio de recursos que depois eu vou falar para vocês, mas ele tem também a câmera ali do sistema 360 graus e também uma iluminação que serve para câmera e funciona também como iluminação ambiente. Maçanetas aqui tem um prata acetinado na região de cima. Aqui vocês podem notar o botão da chave presencial. Essa parte de baixo tem um cromadinho discreto que é mais puxado para um cinza também, que continua aqui em cima. Coluna B é em black piano. A gente tem um rack de teto que é funcional, apesar dele ser pequeno. Você pode colocar aquelas barras transversais e ele suporta até 50 kg de carga. Teto solar panorâmico, elétrico, depois a gente mostra isso em funcionamento também para vocês. E seguindo aqui para a parte de trás, a gente tem a coluna C em black piano, integrada com um terceiro vidro, porque esse carro é 7 lugares. E é óbvio que eu vou mostrar isso para vocês também. Gosto desse design que integra ali o vidro traseiro. Primeira coisa, a gente tem um brake light bem grande aqui, 100% em LED. Reparem que ele vai até aqui, ó. E vocês podem ver que o carro está um pouco sujo, então a gente tem a marca do limpador traseiro.
Cadê ele? Ele fica escondido aqui embaixo. Ele só realmente desce quando você aciona. Isso eu acho muito legal, contribui para o design do carro. Conjunto de iluminação aqui atrás. Eu gosto bastante porque ele também é 100% em LED. Agora, tá vendo essa guia que está acesa, que funciona como lanterna? Eu acho que ela poderia, assim como em alguns modelos da Stellantis, ficar sempre ligada assim que você liga o carro, porque dá um charme muito mais bonito pro carro, né? Você tem até uma assinatura de design muito interessante. E nessa traseira aqui, se vocês separarem por conta dessa lanterna, eu me lembro muito do Dodge Durango, né, desses mais novos. Eu acho ele muito parecido com esse carro. Na minha opinião é um ponto positivo, porque eu acho o Durango bonito, mas falta um pouquinho de identidade aqui atrás, ao meu ver. A lanterna, a gente pode ver aqui o LED Technology, porque a seta também é em LED, inclusive do tipo sequencial. Luz de ré também, que fica exatamente aqui, e a luz de freio também. A única coisa que não é em LED aqui atrás, já que até a luz de placa é a lanterna de neblina que fica ali embaixo, o que é totalmente compreensível, porque em condição de neblina a luz convencional ela tem até uma vantagem de iluminação sobre a luz em LED. Aqui embaixo a gente tem refletivos bem grandes no para-choque, que também mudou em relação à linha anterior, tá aparecendo aí na tela para vocês compararem. Aqui o símbolo EV de Electric Vehicle, ou seja, veículo elétrico. Build Your Dreams, que é o significado da BYD, ou seja, construa seus sonhos. E desse lado aqui, BYD Tan. Só um detalhe, lembrem-se que no exterior, principalmente lá na China, esse carro chama Tang. Ele pronuncia Tan, porque o G é mudo, mas aqui no Brasil eles tiraram o G, porque ficaria um pouco estranho por conta daquela marca de suco que a gente conhece, né? Outra coisa legal que a gente tem para citar aqui atrás é que esse carro ele tem uma certa animação ao você destravar ou travar o carro. Tô colocando aí na tela para vocês. Ele dá umas boas-vindas bem bonitinha, acendendo as lanternas de um jeito um pouco diferente. Vamos falar então de conjunto mecânico, que aqui na verdade não é tão mecânico assim, por se tratar de um modelo 100% elétrico. O BYD Tan ele tem dois motores elétricos, um posicionado aqui no eixo dianteiro e outro lá no eixo traseiro. Então já indica pra gente que temos tração AWD, ou seja, nas quatro rodas. O motor aqui frontal ele entrega até 245 cavalos e 35,7 kg de torque. Já o motor traseiro entrega 272 cavalos, bem mais potente, porém com os mesmos 35,7 de torque. De acordo com o BYD, eles dois juntos conseguem entregar até 517 cavalos e torque combinado de 71,4 kgfm. E o que é legal, na linha anterior, esse carro tinha já os 517 cavalos, porém com 69,3 de torque, ou seja, um acréscimo aí de 2,1 no torque dessa linha 2024 e 25. E você tem também os amortecedores para te ajudar a levantar essa tampa. Mas se tratando de um carro elétrico, é óbvio que a gente precisa falar também sobre o conjunto de bateria que fica posicionado ali no assoalho, ali na parte mais baixa do carro. Reparem que as portas terminam muito antes do final do carro ali embaixo, justamente porque as baterias ficam mais baixas. Mas vamos lá, o BYD Tan ele utiliza a bateria Blade do tipo LFP, ou seja, lítio ferro fosfato. É a bateria Blade da BYD, já conhecida de todos os modelos da marca chinesa, e essa aqui tem capacidade de 108,8 kWh. Infelizmente a BYD não informou pra gente se essa capacidade é a nominal ou utilizável, porque toda bateria tem sua capacidade máxima, mas o que você consegue de fato usufruir dela é um pouco menor o número. Pedimos essa informação para a BYD e caso eles tenham respondido até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês. Mas o que importa pra gente? Na linha anterior o Tan tinha 86,4 kWh de capacidade, ou seja, agora com 108,8 a gente teve uma mudança muito significativa que vai inclusive mexer bastante na autonomia desse modelo, que eu já falo para vocês. E comentando sobre bateria, como deixar de falar da recarga, né? Bom, a gente tem aqui o bocal do lado direito, fica mais para traseiro, que pode dificultar dependendo da posição do seu carregador na sua casa. Você tem uma entrada aqui CCS do tipo 2, na parte de cima é a corrente
corrente alternada, né, AC, que carrega um pouco mais lento. E quando você for utilizar um carregador rápido, você vai usar também essa parte de baixo em uma recarga DC, ou seja, corrente contínua. A questão é, em AC, esse carro só carrega até no máximo 11 kW. Tem muitos modelos que já possuem 22 kW de potência. E dado o tamanho dessa bateria, quase 110 kWh, deveria sim ter uma potência de recarga maior. Isso no dia a dia vai fazer muita diferença, porque mesmo com um carregador rápido vai limitar a 11. Pelo menos em corrente contínua, ele tem uma capacidade excelente de 170 kW na potência de carregamento. Aí sim você consegue carregar bem rápido, então em menos de uma hora você já carregou completamente toda essa carga. Claro, precisando ter um carregador de 170 kW, o que é bem raro, mas enfim, é importante você ter essa possibilidade. E outras duas informações importantes acerca da recarga desse carro. Ele tem aquela função VTOL, ou seja, que você consegue basicamente inverter o carregamento e na verdade utilizar a bateria desse carro para gerar energia para algum equipamento externo, como por exemplo um notebook, uma cafeteira, algo nesse sentido. E para isso você precisa apenas comprar um acessório na concessionária que vai fazer essa conversão. Você conecta aqui e tem uma extensão, digamos, como se fosse um filtro de linha para você conectar o seu equipamento externo. Outra coisa é que eu carreguei esse carro durante uma semana somente na tomada 220, já que eu não tenho o wallbox em casa. Esse carregador portátil, ele é basicamente para situações emergenciais, porque na prática a bateria é muito grande, então você leva muito tempo para carregá-la no 220. Só para vocês terem uma ideia de uma das vezes que eu carreguei esse carro lá em casa, eu coloquei ele na tomada às 17h17 com 56% da bateria e eu fui desligar somente no dia seguinte às 15h16. Então ficou ali quase 24 horas carregando e ele foi de 56% até 80%. Então realmente demora muito numa tomada 220, mas você compra esse carro, a BYD te dá inclusive um wallbox de graça. Você vai pagar somente a instalação. Então, no dia a dia, você não vai ficar utilizando a tomada 220 para carregar esse carro. Outra coisa é que enquanto você está carregando esse carro, você percebe que ele faz um barulho um pouco diferente e dá a impressão de ser uma água correndo, como se estivesse até vazando algum líquido. Porém, é normal, eu procurei isso no manual do proprietário e é completamente normal porque é o sistema de resfriamento da bateria que está em funcionamento. Por ser um barulhinho um pouco alto, pode te incomodar dependendo da situação. E antes da gente falar sobre desempenho, eu preciso citar para vocês o peso, que é muito importante nesse caso. Nessa linha 2025, o BYD Tan tem 2.630 quilos. E por que eu estou destacando tanto isso? Porque antes ele tinha 2.479, mas nessa linha 25, fazendo uma conta rápida, um acréscimo de 151 quilos. E isso devido à bateria que ficou muito maior, então você ganha também muito mais peso automaticamente. Falando sobre capacidade de reboque, a BYD informa no manual do proprietário que esse carro pode sim receber um reboque, ao contrário do Song Plus ou até mesmo do BYD Dolphin, por exemplo, que a gente viu que não podiam receber. Porém, ela não informou qual a capacidade desse reboque. É outra informação que a gente pediu para ela e caso ela tenha respondido até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês. Agora sim, falando sobre um ponto muito forte desse carro, que é o seu desempenho. Segundo a própria marca, o 0 a 100 km por hora é feito em 4,9 segundos, enquanto a velocidade máxima é definida em 190 km por hora. Obviamente é limitada eletronicamente. A questão é, ele ficou um pouquinho mais lento na aceleração de 0 a 100, porque antes, como era um modelo mais leve, apesar de ter um pouquinho de torque a menos, ele fazia 4,6 segundos no 0 a 100 e atingia 186 de máxima. Então ele ganhou 4 km por hora na velocidade máxima, mas faz um 0 a 100 0,3 segundos mais lento. Vamos falar então sobre o consumo de combustível, que nesse caso aqui é eletricidade, já que é um modelo elétrico, né? O Inmetro, ele informa duas médias de consumo, na estrada e na cidade. Porém, como esse carro é elétrico, ele informa pra gente 1 km
quilômetros por litro equivalente, ou seja, ele transforma a média de um carro elétrico como se fosse um carro a combustão, para a gente ter uma ideia de comparação entre os modelos e descobrir qual que é mais ou menos econômico que o outro. Então, segundo os números do Inmetro, na cidade ele faz equivalente a 30,2 km por litro e na estrada o equivalente a 25,3. Mas falando na linguagem de carros elétricos, a gente pode citar a autonomia, que de acordo com o Inmetro é de 430 km com uma carga completa desses 108,8 kWh que eu comentei que tem na bateria do BYD Tan. Só que o Inmetro ele chega a ser até 30% mais conservador sobre o ciclo de testes EPA, que é o americano, né? Então nós temos também informação do ciclo WLTP, que é o europeu, que aí tem 530 km de autonomia com uma carga, então uma diferença já de 100 km de um dado para outro. Agora o que eu posso dizer? No meu uso pessoal durante essa semana com o BYD Tan, eu fiz na cidade entre 13 e 15 kWh a cada 100 km. Isso de acordo com o computador de bordo do BYD Tan, que eu desconfio que seja um pouco generoso demais. Mas, de acordo com esse número de 15 kWh a cada 100 km, com uma carga completa da bateria, eu conseguiria fazer, seguindo esse consumo, 725 km de autonomia com esse carro. Por isso que eu acho que esse computador de bordo é um pouco generoso. Apesar de ter uma bateria bem grande, a gente tem também um modelo aqui muito pesado e com muita potência e muito torque. Então é difícil de acreditar que ele seja realmente tão econômico e até mesmo mais econômico do que foi, por exemplo, um BYD Dolphin. E a gente precisa ressaltar também que fizemos um teste de consumo urbano, ou seja, tem um vídeo dedicado a esse assunto aqui no canal, e nesse percurso ele fez então 13,7 kWh a cada 100 km. Então se você fizer a conta, ele também daria uma autonomia, seguindo esse consumo, de mais de 700, 800 km. Então realmente, por esse dado, é muito grande a autonomia desse carro. Já na estrada eu fiz entre 19 e 21 kWh a cada 100 km. Mais uma vez fazendo a conta, aí você teria, com base nos 21 kWh a cada 100 km, uma autonomia de 518 km, que aí eu acho que está mais condizente. Mas detalhe, pessoal, um carro elétrico ele é muito suscetível à mudança de consumo. Ar-condicionado interfere completamente nisso, porque ele é atrelado à bateria de alta tensão, a temperatura externa também. Então em dias muito frios ou muito quentes, você gasta muito mais bateria também do que em dias com uma temperatura mais amena. Elétrico é realmente muito variável no consumo. Eu estou passando para vocês somente as informações que eu obtive durante essa semana de testes. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vale a gente ressaltar que o sistema de suspensão desse carro é bem interessante. Na dianteira, suspensão independente do tipo McPherson, bem padrão de praticamente todos os carros, e na traseira, independente do tipo Multilink, que também é bem comum. Então, qual que é a questão de diferencial desse carro? Bom, ele tem suspensão adaptativa, então você não consegue, infelizmente, regular a altura dela, mas lá na central multimídia você consegue mudar entre o modo confortável e esportivo. Eu vou falar disso para vocês no test drive, mas de fato a gente tem uma mudança muito grande no conforto dessa suspensão. Você percebe ela ficando mais macia ou mais rígida. A BYD chama esse sistema eletrônico de DSUS-C, ou seja, DSUS-C, né? Nem sei como que pronuncia isso exatamente, é um nome um pouquinho estranho. Também vale a gente dizer que os freios são a disco ventilados nas 4 rodas, e reparem que eles estão também perfurados e possuem pinças de freio da Brembo. Outro recurso interessante desse sistema de freio é que ele tem um recurso BDW, ou seja, limpeza automática dos freios. Então ele consegue aproximar as pastilhas em dias de chuva para eliminar aquela água acumulada e então fazer frenagens mais eficientes. E vamos aproveitar ele aqui de lado para falar sobre dimensões. Como vocês bem sabem, eu sempre faço um comparativo com outros dois modelos para a gente entender o quanto esse carro é pequeno ou grande. Já adianto para vocês que no mercado brasileiro esse carro não tem praticamente nenhum concorrente direto, então a gente escolheu aqui
dois modelos que são um pouco diferentes, mas que servem para uma comparação. O primeiro é o Volvo XC90, que também é um SUV de luxo com 7 lugares, porém é híbrido plug-in, não elétrico. E aí a gente pegou também o Mercedes-Benz EQB 350, esse sim de 7 lugares e elétrico, mas com um porte menor e um preço também um pouco mais acessível. Vamos lá, de comprimento aqui a gente tem 4,97, enquanto o XC90 tem 4,95 e o EQB tem 4,68, bem menor, né? De largura aqui são 1,95. A gente pediu para a BYD os números considerando os retrovisores, mas ainda não obtivemos uma resposta. De largura, o XC90 tem 1,93, ou seja, um pouquinho menor, e o EQB tem 1,83. De altura aqui no TAN são 1,74, o XC90 tem 1,77 praticamente, e o EQB praticamente 1,69. O entre-eixos, porém, eu tive uma leve decepção aqui. Ele tem 2,82, o que é um bom número, mas para um carro desse porte deveria ser maior, visto que o XC90 tem 2,98, ou seja, uma diferença de mais de 15 centímetros de um modelo para outro, e isso geralmente interfere diretamente no espaço interno. A gente vai conferir isso para vocês. O EQB tem 2,83 de entre-eixos, ou seja, até um pouquinho maior que esse carro, mesmo sendo um modelo em geral de dimensões menores. Outros números que eu gosto de citar para vocês é o que vai te ajudar numa capacidade off-road. Logicamente, apesar de ter tração nas 4 rodas, esse carro não é feito para um off-road, sobretudo por conta desses pneus bem finos, mas são dados que vão te ajudar no dia a dia. Por exemplo, se você precisar subir uma guia, passar por valetas, lombadas, etc. A altura mínima em relação ao solo aqui é de 15 centímetros, porém o número que a BYD informa é com carga total, ou seja, com carro mais pesado, né? Ele é mais leve, provavelmente tem uma altura um pouquinho melhor que os 15 centímetros, que não são muito legais para um crossover, um SUV, né? O ângulo de entrada aqui na frente também é mais modesto, são somente 19,5 graus, enquanto o ângulo de saída 20,5. Pedimos para a BYD também um ângulo central e ainda não obtivemos resposta. A capacidade de imersão, de acordo com o que eu encontrei no manual, eles não informam um número específico, mas dizem que é seguro até, no máximo, a borda inferior da carroceria. Esse aqui é o interior do BYD TAN. Vamos conferir como que é o acabamento? A gente pode reparar que praticamente tudo aqui no painel é macio ao toque. Desse lado a gente tem uma saída de ar com detalhezinhos cromados. Abaixo a gente encontra uma peça que parece lembra até uma madeira, uma peça bem bonita, mas é um plástico. Só poderia ser uma qualidade um pouquinho maior. Você percebe que não é assim tão primoroso. Mais abaixo a gente tem um camurça aqui, inclusive com dupla costura e de cores diferentes, preto e um bronze meio alaranjado aqui, meio amarelado. A gente tem também iluminação ambiente, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui em cima também, ó, tem costuras em preto, mas tudo macio ao toque, inclusive essa parte mais profunda do painel, ó, tudo afunda se você reparar quando você toca. Não é o acabamento mais primoroso que eu já vi, mas é bom. Essa peça aqui em Black Piano, que inclusive vocês conseguem, acho que, perceber bem a iluminação ambiente aqui, ela é em plástico duro convencional. Aqui acho que poderia ter um cuidado um pouquinho maior, mas aquela peça ali embaixo imitando madeira segue aqui, e o camurça também. Aqui abaixo você tem um espaço para conectar a sua chave do tipo NFC, que pode ser até mesmo o seu celular. E aqui nas portas a gente tem o seguinte acabamento. Aqui em cima também tudo macio ao toque, mas a gente percebe que o preenchimento é um pouco menor. Então aqui o toque é um pouco mais duro, apesar de ainda ser macio. Peça em Black Piano, mais ou menos seguindo o painel. Então aquele detalhe imitando uma madeira, um aço escovado, alguma coisa nesse sentido. A região de camurça aqui já é muito maior, ó. Você tem toda essa parte aqui central das portas. Aqui já vem um couro em marrom. Já adianto para vocês que esse carro tem duas opções de couro. Tem o preto e esse marrom meio champanhe, digamos assim. Tem iluminação ambiente também nas portas. Maçaneta aqui é prateada. Memória dos bancos. Essa região dos vidros já passa a ser Black Piano de novo. E a única parte, um plástico duro,
é aqui embaixo. Para um carro de mais de meio milhão, confesso que aqui eu fiquei um pouco decepcionado. Poderia sim ter um acabamento melhor nessa parte de baixo. De novo, o nome da Enaudi em relação ao sistema de som, assim como aqui no Twitter. Botão de abertura elétrica do porta-malas, o levantamento elétrico da tampa. E reparem que, se você quiser colocar uma garrafa de 1,5 litros, ela até cabe, mas prensado, tá? Você força um pouquinho o plástico ali ao colocar. Caber, até cabe, mas não é o ideal. Agora, algumas pequenas considerações desse retrovisor. Primeiro, quando a gente dá seta, reparem que a gente consegue ver o repetidor daqui de dentro, de onde eu estou posicionado, você vê claramente ele piscando. Isso é legal para você não esquecer ele ligado e até mesmo para aumentar a visualização de modo geral, inclusive para quem está lá de fora. E esses retrovisores, além de diversas outras funções, eles também têm a função tilt down nos dois lados. Então eu engatei a ré, eles abaixam sozinhos para que eu possa enxergar a guia. O problema é que eu não achei em nenhum lugar a possibilidade de regular o quanto eles abaixam. Acho que ficou devendo isso. Aqui a gente encontra comandos dos retrovisores, inclusive com rebatimento elétrico. E o interessante é que aqui a gente tem travas de crianças para os vidros traseiros, que é eletrônica individual, então você consegue selecionar somente direita ou à esquerda, e ela bloqueia o comando dos vidros e também a abertura das portas. Então você consegue regular facilmente por aqui, não precisa ir até a porta traseira com a chave para ativar ou desativar essa função. Todos os vidros também são automáticos e vale dizer que na central multimídia você consegue configurar para ele subir automaticamente o vidro em altas velocidades. Então passou ali mais ou menos de 85, 90 km por hora e os vidros estão abertos, eles vão fechar automaticamente para ajudar na aerodinâmica. Mais um detalhe, não sei se vou conseguir mostrar, mas aqui embaixo das portas ele tem uma iluminação que à noite te ajuda um pouquinho, não vou dizer que te ajuda muito, mas a enxergar onde você vai pisar ao sair do carro. Reparem aqui nessa parte de baixo que a gente tem uma soleirinha, infelizmente ela não é iluminada, acho que um carro de meio milhão poderia ter esse charme, ficaria bem bonito. Os tapetes são em carpete, os bancos aqui são elétricos e você tem também o ajuste de lombar. E olha que interessante, quando você clica aqui no centro, você passa a comandar a massagem. Na verdade, antes de mostrar as configurações de massagem, primeiro deixa eu mostrar o revestimento desses bancos, que é realmente muito bonito. Além daqueles ajustes elétricos, você tem também essa parte aqui manual, que você pode aumentar um pouquinho o extensor de pernas ou diminuir, né, se você preferir. Mas gosto muito dessa cor, desse revestimento. Os bancos são bem confortáveis, te abraçam muito bem e tem esse detalhezinho marrom mais escuro aqui próximo das costuras. E eles são micro perfurados porque eles também têm ventilação e aquecimento. Aqui nas configurações do carro você também tem outros atalhos para acionar esses recursos, tá? Mas aqui a gente tem todas as informações. Então aqui você consegue mudar, escolher entre as memórias do banco, assim como naquele botão ali das portas. Você tem também aqui o aquecimento e a ventilação. Olha que interessante. Você tem dois níveis de resfriamento, dois níveis de aquecimento, tanto para o motorista quanto também para o passageiro. E se a gente voltar, nós temos aqui também a massagem dos bancos, que você pode ligar ou desligar, e você tem ainda 3 intensidades e vários modos diferentes de massagem. Aqui ele mostra mais ou menos o que ele está fazendo, e isso não só para o motorista, mas também para o passageiro. Então muito legal esse recurso aqui do BYD TAN. Como eles são elétricos, eu posso citar também que esse aqui do motorista, quando você vai sair do carro, ele recua automaticamente. No meu caso ele não vai fazer isso porque eu já estou com ele no máximo, para te ajudar a sair do carro com mais espaço. Vamos falar um pouquinho sobre iluminação ambiente. Como estamos aqui de dia, não vou conseguir mostrar tão bem isso para vocês, mas reparem que você tem uma iluminação aqui, tem também na região da maçaneta, aqui abaixo dela, nas portas, você tem até mesmo nessa região aqui ao lado do console central, e tem também para os pés. Acho que vai ser difícil mostrar, mas dá para reparar que tem uma luzinha azul, que à noite faz total diferença. Logicamente, essa luz aqui do painel segue aqui abaixo e dá continuidade lá na outra porta. E o que é legal, a gente vem aqui no veículo, em luzes, luz ambiente, você pode escolher a cor que você quiser. Então vamos colocar um vermelho para remeter aqui o canal. Ó, já alterou aqui para o vermelho.
tem realmente várias cores, você regula até mesmo o brilho, né, a intensidade delas. Inclusive você consegue colocar uma cor diferente aqui nos bancos dianteiros e nos bancos traseiros. Outra coisa, você tem a luz ambiente dinâmica, você escolhe até o modo que você quer, que ele vai trocando as cores. Então vamos deixar esse aqui, por exemplo, ó. Reparem que aqui no painel ele vai passar ali e vai trocar as cores. Ó, já trocou para um laranja um pouco mais escuro, agora um vermelho, e ele vai fazendo isso sempre. Você pode deixar esse modo dinâmico. Você também tem esse modo de adequar com a música, e ainda tem essas alternativas, assim como a luz ambiente dinâmica ali. Então o sistema de iluminação ambiente desse carro é bem completo e muito legal. Outra coisa é que essas luzes aqui na porta estão integradas com os assistentes de condução semi-autônomos, que a gente mostrou no vídeo exclusivo falando sobre esses recursos. Então mostramos na prática como que funciona o piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, conferimos se ele realmente dirige sozinho, reconhecimento de placas de trânsito, enfim. O link está aqui na descrição para vocês assistirem, porque esse vídeo está muito legal. E um outro detalhe é que ele tem também essas 3 listras aqui que não ficam sempre ligadas, tá? Somente quando você deixa esse modo dinâmico, mas que também dá um charme bem legalzinho para esse carro. Vamos falar sobre o sistema de ar-condicionado. Bom, a gente tem alguns pequenos atalhos aqui no console central que eu já falo para vocês, mas basicamente tudo é controlado aqui pela multimídia. Então, qualquer aba que você estiver utilizando, com exceção do Android Auto ou Apple CarPlay, ele fica sempre esse atalho aqui embaixo com os principais comandos da ventilação. Então aqui você desliga ou liga todo o conjunto, temperatura do lado esquerdo, temperatura do lado direito, desembaçamento dos vidros dianteiros e aqui a ventilação. Então você consegue também ajustar por aqui, ó. Agora, dando um simples toque aqui, você abre já essa aba mais completa. E aqui assim a gente consegue fazer essa mudança de forma até mais prática. Você tem inclusive ionizador do ar e os modos aqui em cima, o modo automático, o compressor em si do ar, modo de funcionamento máximo, desembaçamento traseiro, incluindo o do retrovisor, somente a ventilação sem o ar ligado. E reparem que a gente tem aqui, ó, fileira de trás. Por quê? Vou mostrar para vocês em detalhes daqui a pouquinho, mas esse ar condicionado ele não é dual zone, ele é zone, ou seja, você tem a possibilidade de regular uma temperatura para o motorista, outra para o passageiro e outra ali para a segunda fileira de bancos. E é claro, se você quiser aqui pela frente, você também consegue regular essa temperatura traseira. Só que aqui reparem, por mais que ele mostre 2 temperaturas, as duas sempre mexem juntos, tá? Porque lá atrás é uma zona só, obviamente, não precisava de tanto. E ele tem também a saída para os pés lá atrás, se você quiser. E aqui você pode colocar no modo automático ou então travar para você mexer somente aqui na frente. Então esse sistema de ar-condicionado é muito completo. Tem também aquela parte de ventilação e aquecimento que eu falei para vocês. Você tem até mesmo uma purificação aqui do ar de dentro. E aí nas configurações você ainda escolhe entre o modo automático e o modo conforto, o tempo que o ar-condicionado vai ficar ligado pela partida remota da chave, a purificação automática ou não, a recirculação automática quando você está estacionando o carro e também quando você atende uma chamada no Bluetooth, ele reduz automaticamente o ventilador para fazer menos barulho de vento. Outra coisa muito legal, antes você tinha que sair do Android Auto para fazer qualquer comando de ventilação ou temperatura. Agora você tem algumas opções diferentes. Dando um spoiler aqui do painel de instrumentos, por aqui você consegue vir na temperatura do ar-condicionado e alterar por aqui e também a ventilação aqui pelo painel. Isso é muito interessante. Outro modo é, independentemente da tela que eu estiver, até mesmo aqui no Android Auto, eu posso puxar aqui para cima e ele já abre esses atalhos aqui para mim. Aí eu posso ou clicar para entrar no ar-condicionado ou então mexer nesses próprios atalhos. Agora, qual que é a questão? No Song Plus, a gente viu que usando 3 dedos, você regulava a ventilação. Aqui funciona parcialmente. Por quê? 3 dedos aqui na lateral, ó, você regula a velocidade do ventilador e 3 dedos para cima ou para baixo, você regula a temperatura. Mas podem notar que isso não funciona no Android Auto. Lá no Song Plus funcionava, então não entendi por que essa diferença. Talvez seja até mesmo uma atualização do software da multimídia. Outra consideração sobre
esse sistema de ar-condicionado é que essas saídas centrais aqui, ao meu ver, elas ficam muito baixas. Até que você consegue achar uma posição boa, mas ficaria muito melhor se elas fossem um pouco mais altas ou até mesmo aqui na região da central multimídia. Seguindo aqui no console central, a gente tem um porta-objetos escondido com 2 porta-copos. Felizmente eles têm esses ajustes para prender uma garrafinha um pouco maior, e se você quiser você pode esconder essa região. Reparem que tudo aqui é em black piano, com exceção dessa parte lateral, que é um aço escovado, bem bonito. Todo o console aqui é em black piano. Isso eu acho muito bonito, só que risca muito fácil, principalmente aqui que está bem empoeirado. A alavanca de transmissão, você aperta aqui do lado para trocar as marchas. Botão do start-stop, você consegue programar na multimídia para ele ligar sozinho o carro assim que você pisa no freio. Então você nem precisa clicar aqui no botão de start-stop. Agora, uma coisa que incomoda é que vou desligar aqui o carro. Desliguei o carro, reparem que agora ele fica ali pulsando. Porém, o que me incomoda é o seguinte: você não consegue utilizar a multimídia e você não tem aquele estágio de acessórios. Então eu clico uma vez, ó, ele manda pisar no pedal para então apertar o botão. Só que pisando no freio, apertando o botão, ele liga o carro. Então, para basicamente qualquer coisa que você for fazer aqui na multimídia e tudo mais, você estará com o carro ligado. E como o DRL não desliga aqui pela multimídia, você chama a atenção até mesmo das pessoas que estão lá fora. Isso eu me decepcionei bastante, sendo que o Song Plus pelo menos corrigia o problema do DRL. Botão do pisca-alerta, aqui o comando físico para a central multimídia de volume ou para você desligar a tela. Sensores de estacionamento, sensor de ponto cego, você tem um atalho aqui. Freio de estacionamento é eletrônico, tem a função auto hold, que é aquela que segura o carro freado até você pisar no acelerador. Desse lado você tem 3 comandos rápidos do ar condicionado, então modo automático para ligar ou desligar a ventilação, o desembaçador dianteiro, e aqui você tem modos de regeneração da bateria. Você tem o standard ou o high ali embaixo, ó. Ou seja, o high é o modo mais alto de regeneração. Aqui o modo de condução, você tem o Sport, o Eco e o normal. Você tem aqui no meio o modo neve também. Se você clicar aqui, ó, ele muda até todo o layout do painel. Olha que interessante que fica. Mas aqui para trás a gente tem um pouquinho escondido um carregador de celular por indução, que tem um espaço muito bom e tem uma potência máxima de 50 watts. Esse apoio de braço aqui, eu acho ele muito bem revestido. Ele é grande, porém, reparem que ele faz alguns barulhinhos. Além disso, ele não tem ajuste de altura nem de profundidade, ele é fixo. Pelo menos você consegue abrir ele, ó, e você tem um espaço bem considerável aqui dentro, com 2 entradinhas USB, uma do tipo A e uma do tipo C. Legal citar isso porque o Dolphin e o Song Plus, outros 2 modelos da BYD que a gente já testou aqui no canal, não tinham entrada USB-C. Aqui tem também entrada para cartão, se você quiser colocar, por exemplo, um mapa de GPS, alguma coisa. Tomada 12 volts, máximo de 120 watts. E você tem aqui um tapetinho também para as coisas não ficarem fazendo barulho. E com o compartimento aberto, a gente repara que o carregador de celular por indução ele tem ventilação. É só num cantinho, então eu não acho que é super eficiente, mas ajuda a resfriar a temperatura do celular, já que ele esquenta bastante carregando por indução, principalmente conectado ao Android Auto ou Apple CarPlay. Agora, esse baúzinho aqui poderia ser refrigerado, infelizmente não é. E aproveito para mostrar também o porta-luvas, que infelizmente não é refrigerado. Ele tem uma iluminação em LED, o espaço é bem mediano, é todo aveludado aqui, então evita fazer barulhos, mas faltou uma simples refrigeração. Carro de mais de $500 mil deveria ter isso. A gente vê que o revestimento do teto é todo em preto, totalmente escurecido. Aqui para o passageiro a gente tem um porta-documentos, tampão, espelhinho e iluminação em LED. Para o passageiro você também tem exatamente essa mesma configuração, incluindo o porta-documentos. O retrovisor ele tem essa borda infinita e ele é fotocrômico, porém você não consegue desligar essa função. Isso eu não achei legal. Eu, que não gosto muito dessa função eletrocrômica, gostaria de desativar em alguns momentos. Aqui em cima você tem uma câmera. Olha que curioso. Você tem um aplicativo aqui na central multimídia, ó, a câmera, que você consegue visualizar. Você consegue inclusive tirar uma foto ou gravar um vídeo, ó, inclusive com áudio, tá? Então uma função bem interessante.
Para que você vai usar? Não sei, mas você tem inclusive resolução em HD. Se você quiser tirar uma foto em família, por exemplo, fica armazenado no próprio carro, depois é só você passar para o seu celular ou então para o que você preferir. Agora, se você não quiser perder a sua privacidade, é só você fechar o tampão aqui, que ninguém vê mais nada. Mas aqui acima a gente tem iluminação em LED e touchscreen, inclusive toda a iluminação desse carro é em LED interna. Você tem também um porta-óculos aveludado, porém um pouco pequeno, e aqui comandos do teto solar. Aqui a redinha, se a gente clicar uma única vez, ele vai abrir inteiramente. Clicou mais uma vez, ele para. Porém, se eu segurar, ele abre exatamente o quanto eu quiser. E com o teto solar funciona exatamente da mesma forma. Então, cliquei uma vez, primeiro ele vai levantar, cliquei mais uma, ele vai abrir completamente, ou então, se eu segurar, ele abre o quanto eu quiser, ou então ele fecha o quanto eu quiser pelo botão da frente. E outra coisa interessante é que aqui na central multimídia você tem uma tela dedicada ao teto solar. Olha que interessante. Você consegue selecionar aqui, ó, o quanto você quer que ele abra. Então vamos deixar aqui, ó, mais ou menos na metade. E ele vai abrir sozinho até a metade. Você pode inclusive fazer isso com a cortina também. Você pode ver que ela tá lá atrás, começou a fechar. Incrível isso, né? Você também tem esses botões aqui embaixo para abrir completamente, fazer só modo ventilação, modo conforto. Enfim, agora vamos falar desse volante. Ele obviamente é multifuncional, revestido em couro, porém eu esperava que fosse um couro de qualidade um pouquinho melhor. Reparem que ele tem somente 2 raios, então aqui embaixo é vazado, tem um acabamento em black piano nessa parte aqui mais baixa também. Desse lado, comandos do piloto automático adaptativo, que a gente mostrou no vídeo de assistências à condução, e desse lado do painel de instrumentos, que a gente fala daqui a pouquinho. Mais algumas considerações sobre esse volante. Algo que eu odeio é isso aqui, ó. Ó, reparem que é muito difícil você buzinar. E olha como a buzina é extremamente ignorante. Você não tem só aquele toquinho, ó, perceberam? Agora o interessante é que ele tem comandos elétricos, tanto de altura quanto de profundidade. Outra função que ele tem, que a gente consegue ver lá na ventilação, é o aquecimento. Você tem inclusive o modo automático de aquecimento, ou aqui onde você escolhe o nível que ele vai aquecer. Eu preferi que fosse um resfriamento, mas como esses dias aqui tá bem frio, ó, ali tá marcando 14 graus, eu utilizei e achei bem legal essa função. E como o volante tem a regulagem elétrica, quando você for sair do carro, além do banco, o volante também vai recuar automaticamente para te ajudar a sair do BYD TAN. E essa posição também está integrada, assim como a posição dos retrovisores, à memória dos bancos. E aqui acima do ACC, inclusive, o ACC desse carro tem recursos que eu nunca tinha visto antes, tá? Confiram o vídeo de assistências à condução, que tá muito legal. Aqui em cima você tem um botão para acionar as câmeras 360, que depois a gente vai mostrar para vocês, e aqui para rotacionar a tela da multimídia, que eu mostro também depois. Chave de seta, aqui a gente tem também o comando dos faróis, inclusive com farol automático, obviamente. Lanterna de neblina traseira, lembrando que não tem a dianteira. E desse outro lado você tem comandos do limpador de para-brisa com sensor de chuva, e o legal é que ele tem várias sensibilidades para esse sensor de chuva. Em geral, comigo ele funcionou muito bem. Agora vamos ao nosso painel de instrumentos. Primeira coisa, a gente tem aqui uma tela de 12.3 polegadas, com uma definição muito boa, porém à noite, quando você está com os faróis ligados, eu vou ligar aqui para vocês verem, ela fica muito escura, assim como a multimídia. E no modo noturno você não consegue regular esse brilho, mesmo no máximo ele fica realmente muito baixo. E isso incomoda porque às vezes você entra num túnel de dia, por exemplo, e ele acaba escurecendo muito o painel. Ponto positivo, ele fica sempre passando o nome da música ali em cima. Agora ele não está passando porque a música está pausada. Você tem uma leve alteração de acordo com os modos de condução, então ali em cima da posição do câmbio, ó, fica vermelho, ali embaixo ele mostra o Sport, o normal ele fica um azulzinho claro e o Eco ele fica verde. Poderia mudar mais o layout, mas ainda assim, pelo menos muda, né? Agora vamos para as funções desse painel. Vamos controlar por aqui. Você tem desse lado os comandos de som, ou para você passar as faixas, comandos de voz e para você atender ou encerrar chamadas. Aqui seria o source, ou seja, você troca a fonte do áudio, de rádio para Bluetooth,
e Android Auto e etc. E aqui em relação ao computador de bordo. Quando você clica aqui e ele abre a tela, você passa a usar esses comandos para mexer no computador de bordo. Parece um pouco confuso, mas você acostuma. Então vamos lá, você tem, como eu disse para vocês, a ventilação. Aqui algum erro ele pode te informar se o carro tiver. Aceleração, olha que legal, a gente vai mostrar isso também depois, mas você colocando no modo esporte, primeiro que ele já tem essa animação bem bonita, e aí você consegue cronometrar um 0 a 100. Na hora do test drive a gente vai fazer esse teste para vocês descobrirem. Ele inclusive já liga a refrigeração da bateria para você ter uma maior performance. Então aqui pro lado você tem as informações de direção, então você pode deixar sem nada, ou então o computador de bordo dos últimos 50 km, que você consegue resetar, mas pelo que entendi, aparentemente ele só calcula realmente dos últimos 50 km. E detalhe, só tem um trip, porque você tem aqui o cumulativo, mas esse você não reseta. Então o trip de consumo é único. Pressão dos pneus individual, inclusive com a temperatura de cada um. Tempo de condução ele mostra em horas completas, então você tem que calcular o quanto que é 1.3 hora. E a velocidade média ali do lado direito. Isso aqui você também consegue resetar. Mais para baixo você tem um fluxo de energia, mas eu acho que a informação fica muito pequena. Mas ele te mostra qual eixo que está tracionando o carro, geralmente os dois. Ou então quando você está recuperando energia no sistema de regeneração. Mais um toque para a direita, você tem aqui a navegação, que você pode deixar em tela pequena, modo simples ou desligado, que aí quando você tiver alguma indicação do GPS, ele vai aparecer na tela para vocês. Mais um toque para o lado, você consegue definir um limite de velocidade. Outro toque, você muda o tema, então vocês estão vendo esse que é a tecnologia, e o tema simples, ele some aquele bronze que estava ali atrás, né? Mais um toque para o lado, você volta ali para a temperatura do ar-condicionado. Então a gente vê que não é um computador de bordo assim muito completo, e como eu falei, só tem um trip de consumo resetável, e é justo o que calcula somente os últimos 50 km. Numa viagem longa, você nem sabe quanto o carro fez de consumo no trajeto inteiro. E olha que curioso, o trip de distância, esse sim você tem 3, o odômetro total, ali no canto de baixo, a viagem A e a viagem B. Vocês podem ver que a gente já rodou 560 km com esse carro. E isso você passa por essa haste aqui das setas. Se já tem 2 trips de distância, por que não colocar também de consumo? Não é tão difícil. É só uma atualização de software. Eu espero que a BYD resolva isso rapidamente, porque particularmente me incomoda bastante. Você também tem algumas informações fixas aqui nesse painel. Então você tem ali embaixo o modo de condução e regeneração, o percentual da bateria, inclusive com autonomia. Vocês podem ver que tem um carrinho ali detectando as faixas. Quando você está usando os modos de condução, ele fica maximizado aqui. Lá em cima, o horário, o ok para indicar que o carro está ligado, posição do câmbio, uma bússola, temperatura e aqui alguns alertas em relação ao sensor de ponto cego, sistema de permanência em faixa, enfim, as assistências da condução que eu já mostrei para vocês. Do lado direito, o velocímetro, do lado esquerdo, o indicador de consumo instantâneo, quanto você está gastando ou recuperando energia. O painel é bom, ele tem potencial, mas tem poucas informações. Não dá para entender, ainda mais num carro acima de $500 mil. Agora, outra função aqui no painel de instrumentos, você tem o Head-Up Display. Acho que vai ser difícil de mostrar para vocês, mas se vocês conseguirem notar, ele projeta algumas informações ali no para-brisas, como por exemplo, velocidade, a velocidade que você definiu no controle de cruzeiro, o reconhecimento de placas de trânsito, se os sistemas de condução estão ativos ou não, e quando você está com o GPS ativado, mesmo que seja do Waze ou do Maps, ele mostra ali para você, por exemplo, a 2 km você vai virar à esquerda, então ele mostra ali para você, você não precisa nem tirar a atenção da estrada para olhar para o painel. Agora a questão é que ele forma a distância errada, então por exemplo, se no Waze está mostrando 1.8 km, lá ele mostra 18 km. Tem um pequeno erro ali de acordo com a vírgula, mas você acostuma com o tempo e você sabe que não são 18 km e sim 1.8. Vamos para a lista de equipamentos. Bom, adianto para vocês que ela é bem longa, mas vamos citar aqui os principais itens: teto solar elétrico panorâmico, sensores crepuscular e de chuva, retrovisor interno eletrocrômico, porta-malas com abertura elétrica, incluindo aquele movimento de chute, faróis full LED com ajuste elétrico de altura e luz de conversão estática, retrovisores com rebatimento elétrico, luzes de cortesia, desembaçador, repetidores de seta em LED e função tilt down nos dois lados, lanterna traseira full LED, bancos dianteiros em couro com
ajustes elétricos, aquecimento e resfriamento e memória para o motorista, além de massagem também. Painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, revestimento interno em couro e camurça, carregador de celular por indução com ventilação, apoio de braço dianteiro e traseiro com porta-objetos, iluminação ambiente em LED colorida e inclusive dinâmica, segunda fileira de bancos com ajuste de inclinação do assento e também a profundidade dos bancos, assistente de partida em rampas, controles de tração e estabilidade, piloto automático adaptativo com função stop and go, assistente de descida, o HDC, 4 modos de condução, então normal, eco, sport e neve, 2 modos de regeneração, high e normal, suspensão adaptativa com 2 modos, comfort e Sport, 7 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e de acordo com as informações da BYD, o 7º airbag na verdade é central, fica aqui entre os bancos dianteiros. A gente tem também aquela câmera interna com resolução HD, sensores de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro, incluindo frenagem automática para esse sistema, head-up display, sistema de permanência em faixa com correção e centralização automática, o que eles chamam de ICC, que é a direção semi-autônoma, combinando o ACC com a centralização de faixa, alerta de tráfego cruzado dianteiro com frenagem automática, sensor de fadiga, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, alerta de colisão traseira, a gente mostrou tudo isso no vídeo de assistências, limpeza automática dos discos de freio, alerta de abertura de porta, reconhecimento de placas de trânsito, farol alto automático, frenagem automática de emergência, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmeras 360 graus com projeção 3D, sensor de pressão individual dos pneus, chave presencial com partida remota e entrada NFC e ar-condicionado digital de 3 zonas com comandos independentes para a segunda fileira e também saídas de ar para a terceira fileira. Além disso, a gente tem também, claro, a central multimídia com tela de 15,6 polegadas, que tem inclusive a rotação elétrica, GPS nativo, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, internet 4G, atualização OTA, ou seja, consegue fazer atualização remota pela nuvem, tem até mesmo karaokê e sistema de som Dynaudio com 12 alto-falantes. Além disso, você tem também 4 entradas USB, acho que poderia ser mais, porque são 2 aqui dentro do console, mais 2 aqui atrás, e 2 delas do tipo C, se não me falha a memória. Primeiro vamos mostrar a câmera aqui 360, que a gente tem um atalho ali no volante. Você tem a projeção 3D se você quiser, e reparem que é integrado ao comando do carro, então eu piso no freio, ele acende ali, mas a seta ele também mostra ali pra gente, então isso é bem interessante, né, em tempo real. Até de piscar a farol alto ele mostra ali pra gente, ó. Porém o 3D é mais pra você achar bonito mesmo, você tem alguns atalhos de algumas visualizações, mas o que geralmente a gente usa é o 2D, porque aí você tem essa visão de bird view, como se fosse a visão de um pássaro em cima, e aqui você escolhe a câmera que você preferir. Eu acho que a qualidade é bem baixa, considerando um carro de meio milhão. Lá no GWM Raval H6 a gente viu que a qualidade de imagem era consideravelmente superior. Mas você tem aqui visão dianteira, visão traseira, lateral esquerda, lateral direita, a frontal mais angular e a traseira mais angular. Essa aqui você visualiza as 2 rodas, ó, a esquerda e a direita, e você pode também selecionar as rodas de trás. Logicamente elas não vão esterçar, mas isso é interessante. Se você clicar aqui no meio, ele vai te mostrar as 4 ao mesmo tempo. E isso é algo que o Raval também tinha. A de lá funcionava até um pouco melhor, que ele mostrava com mais nitidez. E essa função aqui você consegue deixar o carro praticamente transparente. Então você vai andando, ele vai gravando e vai te mostrar o que tem hipoteticamente embaixo do carro. Aqui para você desligar os sensores de estacionamento e as configurações. Você pode inclusive mudar a cor do carro aqui, ó. Vamos deixar ele azul, por exemplo. Agora você já tem aqui na visão 3D um carro azul. Isso é interessante, né? Você tem também aqui as câmeras acionadas pelos sensores de estacionamento. Link de direção é para acionar quando você está em baixa velocidade e vira o volante, alguma coisa assim. Isso é legal quando você coloca na marcha D, por exemplo, pela primeira vez que você ligou o carro, ele também já aciona as câmeras. E aqui você coloca um limite de velocidade para desligar a visão transparente da carroceria acima de 30 km por hora. Porém, a gente pode ver que falta o Park Assist. Ele não estaciona sozinho, mesmo sendo um carro
de mais de R$500 mil. Agora, algumas considerações dessa multimídia. Você consegue também deixar o GPS como plano de fundo da central ao invés de um wallpaper, e você consegue também colocar isso no painel de instrumentos se você quiser. Voltando aqui para o modo convencional, aqui você muda inclusive o plano de fundo, e eu não vou mostrar muita coisa da multimídia, mas digo para vocês que falta o assistente de consumo de energia que a gente tinha lá no BYD Song Plus, que ele mostra a curva de consumo da bateria, autonomia e coisas nesse sentido. Poderia ter uma tela dedicada a isso aqui também. E o Android Auto, infelizmente, ele não funciona com a tela na vertical, então eu estou tentando virar ela aqui pelo volante. A tela atual não suporta a troca de tela. Outra coisa é que para você digitar alguma coisa aqui no Waze, que agora ele bugou, mas para você digitar um endereço ali, somente com câmbio em parking. Geralmente os carros deixam com o carro parado, ainda que esteja no D. Aqui não, você tem que colocar o câmbio em parking para conseguir digitar algum endereço no Waze. Voltei aqui pro lado de fora porque eu quero mostrar para vocês a chave presencial desse carro. É aquele formato bem padrão de todos os modelos da BYD, meio ovalado e com as mesmas funções basicamente. Então a gente tem trancamento e abertura das portas, abertura elétrica do porta-malas e partida remota da motorização. Antes de mostrar a partida remota, quero comentar para vocês alguns detalhes dessa chave presencial. Agora vai ser difícil de mostrar, mas chegando perto do carro com a chave, ele já acende as luzes de cortesia abaixo dos retrovisores, e eu estou mostrando aqui do lado do passageiro somente para não ficar contra o sol, mas aqui a maçaneta tem exatamente o mesmo botão da porta do motorista, então nada muda nesse sentido. Agora eu acho que falta um comando touch para você fazer a abertura das portas, porque em muitos carros mais básicos, só de você encostar aqui ele já abre. Aqui não, você precisa apertar mesmo para abrir, e aí ele já vai desdobrar os retrovisores. Agora, se o carro estiver fechado e você segurar esse botão, ele vai abrir os vidros até onde você quiser. Se você quiser que ele abra todos os vidros, aí você tem que segurar até o final. Agora, se você quiser trancar o carro tanto aqui pela porta do passageiro ou pela do motorista, obviamente com a chave presencial próxima, só dá um clique que ele já sobe todos os vidros automaticamente, já fecha os retrovisores, e se o teto solar estiver aberto, ele também fecha automaticamente para você. Segurando aqui, ele já avisou ali pelo alerta pra gente que está funcionando a partida remota. Não tem muito o que mostrar porque o carro é elétrico, mas ele já ligou o carro, então ele já liga o sistema de refrigeração também, caso você tenha deixado ele acionado anteriormente. E se você não fizer nenhuma ação, como por exemplo abrir a porta do carro ou cancelar a partida remota dentro de 10 minutos, ele vai automaticamente desligar e trancar o carro. E vamos falar de um dos pontos mais importantes de todo o carro, que é o seu preço. Quanto custa o BYD Tan? Bom, nessa linha 2025, R$ 536.800. Lembrando que ele é vendido em versão única e não tem nenhum opcional cobrado, ou seja, tudo que você tem de opcional é gratuito, a começar pelas cores, que você tem infelizmente somente 3. A Mountain Grey, que é uma cinza, Snow White, que é essa aqui, que é branca, e o Silver Sand Black, que é o preto. Porém, você não tem prata, não tem azul, não tem vermelho, e poderia ter também outros tons de cinza. Acho um pecado um carro desse valor ter somente 3 cores, e branco, preto e cinza, logo as mais básicas, né? Olha ele aqui vermelho, como fica bonito. O azul, vocês viram que ele fica lindo também, e não tem, ao menos aqui no Brasil. E você tem duas opções de interiores, como eu falei para vocês. Essa aqui, que a BYD chama de marrom, ou o preto. O legal é que isso é para qualquer cor, então seja branco, preto ou cinza, você pode escolher entre esses dois interiores. Vamos aproveitar para falar sobre garantia e revisões. A gente tem aqui uma garantia geral de 5 anos ou 500 mil quilômetros, e a bateria Blade tem garantia de 8 anos sem limite de quilometragem. Já as revisões acontecem a cada 20 mil quilômetros, então você tem um intervalo um pouquinho maior que o normal, ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, até mesmo do teto solar aberto. A gente tem, claro, o mesmo padrão de lá da frente, então couro marrom, micro perfurado, mas aqui não tem ventilação e aquecimento. No centro você tem um apoio de braço com 2 porta-copos, fica escondidinho aqui, e também um porta-objetos aveludado. Atrás dos 2 bancos você tem esse porta-revistas ou um porta-objetos. Eu não gosto muito desse sistema, eu prefiro aquele que é em couro, mas ok, né? Esse aqui é em plástico, apesar dele ser levemente revestido. Aqui em cima, olha que interessante, a gente tem saídas de ar
você consegue controlar por aqui, inclusive fechar. Você tem alça de mão que volta suavemente, um cabide e também iluminação em LED que você pode acender ou apagar de forma touchscreen. Já o acabamento de porta aqui atrás, ó, mesmo padrão de lá da frente, tá? Então não vou focar muito em detalhes, mas macio aqui em cima, tá? Murso aqui no centro, plástico duro ali embaixo e o couro aqui também na base onde apoia o braço. Também tem iluminação ambiente, então reparem ali a iluminação em vermelho que eu escolhi, que você pode alterar também se você preferir. Agora, o mais legal aqui dos bancos traseiros é essa tela touchscreen, porque a gente consegue regular uma ventilação independente aqui para trás. Você tem o relógio ali em digital que fica fixo, mas vamos supor, mesmo que lá na frente esteja 25, aqui eu quero 19 graus, quero que ele vá para os pés também, então você tem a saída lá em cima, mais a saída dos pés, e eu posso regular a ventilação, deixar mais forte ou mais fraco, ó, ou então deixar no modo automático. Você tem realmente uma independência muito grande e você mexe ainda por uma tela touch. Aqui embaixo você tem escondidinho duas entradinhas USB, uma do tipo A e outra do tipo C, e reparem que elas são iluminadas. Agora, outra coisa que é muito legal é que por aqui você consegue regular o encosto do banco, então você pode deixar ele bem mais inclinado ou então, por exemplo, aqui bem mais reto. Ele também tem a regulagem de distância. Com uma mão só vai ser complicado de mostrar, mas aqui você tem, ó, o ajuste que você pode colocar o banco mais para frente ou então mais para trás, para liberar espaço lá para a terceira fileira, que eu já vou mostrar para vocês. Agora vamos falar sobre espaço interno. Lembrando para vocês que eu tenho um pouco mais de 1,95 de altura, o banco do motorista está regulado bem confortavelmente para eu dirigir, e o espaço que sobra aqui atrás é esse aqui. É um espaço bom? Sim, eu consigo até mesmo entrar aqui se eu quiser e ficar com uma certa tranquilidade, apesar de pegar um pouquinho. A questão é, esse carro tem praticamente 5 metros de comprimento, ou seja, pelas dimensões dele, pelo porte, pelo preço, eu esperava que o espaço interno fosse um pouco melhor, mas não quero que vocês entendam mal. Então ele é bom sim, mas poderia ser ainda mais generoso. Agora o legal é que você não tem túnel central, já que quem dá tração para o eixo traseiro é o motor elétrico, não um eixo cardan. Já para a cabeça eu achei um bom espaço, já que você tem aqui um pouquinho de sobra de espaço mesmo com o teto solar. Não é um espaço gigantesco que sobra, mas dá para viajar confortavelmente em relação à altura. Pessoal, não vou conseguir entrar aqui nos últimos dois assentos, porque realmente o acesso é muito complicado e eu sou muito grande, mas mostrando aqui rapidamente para vocês, você não tem um espaço assim muito grande, né? É ideal para crianças. Você tem pelo menos saída de ar, apesar de não ter comando independente, duas luzes no teto, outra saidinha ali e porta-copos aqui. Vamos então mostrar o porta-malas do BYD Tan. E a gente tem algumas formas diferentes para abrir o porta-malas desse carro. Você pode abrir pela chave, pelo botão posicionado ali na porta do motorista, pelo botão aqui abaixo da tampa, que inclusive ele fica mostrando aqui pra gente. Eu arrancaria esse adesivo se o carro fosse meu. Pela central multimídia você também consegue levantar ou fechar a tampa. E um último modo, não menos importante, pelo movimento de chute. Então, passando o pé aqui embaixo com a chave próximo, obviamente, ele já sobe automaticamente a tampa pra gente. Vamos falar de capacidade, depois eu mostro os detalhes para vocês. A BYD não informou se é em VDA ou litros líquidos, mas imagino eu que sejam líquidos, que a gente tem com 2 lugares, ou seja, se você rebater também a segunda fileira, são 1.655 litros. Na posição de 5 lugares, como a gente está aqui, ela informa 940 litros. Só que, se eu não me engano, ela mede até o teto. Digamos que até a altura do banco você vai ter mais ou menos uns 500, 600 litros aproximadamente. Mas esse é o número que eu estou chutando, tá? E de 7 lugares ela informa 235 litros. Por quê? Porque aí eles vêm até aqui, ó, como vocês podem ver, é onde sobe ali o banco. Então sobra bem menos espaço aqui atrás. Para efeito de comparação, o Volvo XC90 com 5 lugares ele tem 640 litros e o Mercedes-Benz EQB 350 tem somente 495. Também não informam se é em VDA ou litros líquidos. Agora vamos aos detalhes. O que me incomoda muito aqui é que essa redinha, ela é prática, você consegue fechar ela aqui de forma relativamente fácil, com uma mão só é um pouquinho mais difícil, tá, pessoal? Porém, quando você aciona o 7º e o 6º lugar, você não tem lugar para guardar
guardar essa rede. Você tem que tirá-la e deixar em casa, por exemplo. Então isso incomoda. Aqui é o carregador portátil que veio com o veículo, mas na verdade a BYD dá o Wallbox incluso, né? E aqui abaixo você tem o kit de reparo, já que esse carro não tem step, e mais um compartimento onde você consegue guardar bastante objetos. Tomadinha 12 volts, máximo de 120 watts, ganchinhos para amarração de alguma carga, e ali, como eu falei, mais ganchos lá na frente, ou então os porta-copos que servem para última fileira de bancos. Reparem também que você tem duas luzes aqui na tampa que ajudam a iluminar aqui embaixo. Porém, eu não encontrei iluminação aqui no interior, a não ser essas aqui de cima, que são mais para a terceira fileira. Então faltou uma luz de LED aqui, né, BYD? Agora, para fechar, você tem a opção de fechar normalmente, ou esse botão ele vai fechar e em seguida trancar o carro. Logicamente, o fechamento da tampa também é elétrico. Chegou a hora de dirigir aqui o BYD Tan e eu já tenho algo a comentar para vocês, que em manobras eu acho que esse carro é um pouco incômodo, porque você solta um pouquinho o pé do freio, ele demora para de fato começar a andar e aí ele acaba andando demais. Então, para você manobrar, ó, é um pouco incômodo. Bom, primeira coisa que eu tenho para citar para vocês é que esse carro, ele, de acordo com o que o manual diz, até 20 km por hora ele tem um emulador de som que fica um pouco mais alto conforme a velocidade. Porém, entre 20 e 30 km por hora ele fica mais baixo e acima de 30 ele desliga completamente. E você tem também como desligar essa função pela central multimídia. Outra coisa aqui é que eu acho que os pneus poderiam ter um perfil um pouco mais alto, ou seja, eles serem maiores, né, mais borrachudos, para melhorar ainda mais o conforto aqui dentro. Eu já vou falar sobre suspensão e também você ficar menos preocupado com aquelas questões de criar uma bolha no pneu ou até mesmo rasgar. E como esse carro não tem step, você ficar somente com o kit de reparo ali é algo um pouco complicado. Como vocês bem sabem, aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro. Então já coloquei a suspensão no modo mais esportivo, a direção também, e vamos descer aqui um pouquinho mais rápido para conferir então como que é a dinâmica aqui do BYD Tan. Vocês repararam que realmente fica um pouco mais dura a suspensão, né? Faz mais barulho. Mas a dinâmica não é um carro voltado para esportividade, mas considerando um carro familiar, a dinâmica é muito boa. Você tem um modelo divertido aqui com a suspensão no modo esportivo. E o legal é que ele também não é muito baixo, então você passa aqui, ó, passamos a mais ou menos 8 km por hora. Eu vou voltar a suspensão para o modo conforto, assim como a frenagem, mas você passa com uma certa tranquilidade, sem ter muito medo de raspar embaixo ou algo nesse sentido. Você só tem que tomar um pouquinho de cuidado para não abusar tanto, para não acabar batendo a bateria e danificar, que o prejuízo vai ser bem grande. Falando um pouco sobre isolamento acústico, pelo preço eu acho que poderia ser melhor, mas até que ele filtra muito bem os barulhos externos. Em velocidades um pouco mais altas, a gente mostrou isso no vídeo de viagem, o vento entra com um pouco mais de facilidade, então isso incomoda um pouquinho. Mas em geral, não que o isolamento acústico seja ruim, eu só acho que pelo preço deveria ser mais eficiente. Bom pessoal, vamos aproveitar aqui onde a gente costuma acelerar para fazer o teste então de 0 a 100 aqui com o BYD Tan, segundo ele informa pra gente aqui no próprio painel. Já coloquei aqui tudo no modo esporte, inclusive a suspensão e a direção, e assim que o farol abrir a gente faz essa aceleração para ver se ele vai bem ou não. Vamos lá, saindo com tudo. É forte o coice, viu? Já chegamos a 100 e ele fez aqui, segundo o painel informou pra gente, 4,5 segundos de 0 a 100. Então é realmente muito rápido. Vocês viram que eu não tive nem tempo de comentar sobre a saída e já chegou ali nos 100 km por hora. Inclusive ele informa ali pra gente que o melhor registro é de 4,2 segundos, mas o que a gente conseguiu agora, 4,5, ainda está consideravelmente abaixo dos 4,9 que informa a ficha técnica oficial. Então, ainda mais com tração WD, a gente vê que a saída desse carro é realmente muito boa. Ali a gente não tinha um trecho 100% plano, mas basicamente sim. Então posso dizer que é justo esse número aqui de 4,5 segundos. Realmente o desempenho desse carro é excepcional. E é difícil você ter maturidade de dirigir ele de forma mais tranquila.
porque geralmente ele te instiga a pisar. Então você tá aqui andando de forma tranquila, 50 por hora, pé no fundo, ó. Nossa senhora, já chegou ali a 100 km por hora. Então é realmente muito divertido você acelerar esse carro. A gente testou aqui no canal o Volvo C40 Ultimate P8. Lá eu acredito que o coice era um pouco maior, ele te colava ainda mais no banco. Mas isso porque é um carro mais leve, né? Tem um pouco menos de potência, mas também é um carro mais leve. Então o 0 a 100, inclusive lá, se eu não me engano, é ligeiramente menor na ficha técnica. Mas ainda assim o BYD Tan é excelente. Voltei a suspensão aqui para o modo confortável, voltei o modo de condução para o normal também. E aqui você percebe bastante barulho de acabamento, ó. E os pneus, eles fazem o carro ficar um pouquinho mais duro. Não chega a incomodar, não é desconfortável, longe disso. Mas eu sinto que com pneus maiores esse carro ficaria bem mais macio do que ele já é. Ele já é confortável, tá? Não pensem que esse carro é duro, porque ele não é. Mas você tem essa característica do pneu. Ó, no modo normal mesmo, a 37 por hora, pé no fundo. Responde realmente muito bem, né? Falando um pouquinho mais da suspensão, nesse modo confortável, você sente que às vezes ela dá uma certa flutuada, principalmente na estrada, onde você está com velocidades mais altas, né? Não chega a incomodar, a proposta desse carro é realmente ser mais confortável, e como a suspensão é adaptativa, se isso te incomodar dessa leve flutuada, você bota no modo Sport e tá tudo certo. Ela vai ficar mais rígida, então você corrigiu esse problema que te incomodava. Então você ter esses dois modos de suspensão é realmente excelente. A BYD mandou muito bem em trazer essa novidade aqui para o BYD Tan 2024 e 25, que é o caso dessa unidade que a gente está testando. Em geral, eu posso dizer que o Tan é um carro muito prazeroso de você dirigir. Esse é um daqueles modelos que a gente vai devolver com tristeza, sentindo falta dele com certeza, porque é um carro, além de divertido, mesmo no modo convencional de utilização, então andando mais tranquilo, andando mais confortável, é um carro muito gostoso, é um carro prazeroso. Você tem realmente prazer ao dirigir o BYD Tan 100% elétrico. E como eu gostei da brincadeira, eu vou fazer mais uma pequena aceleração saindo aqui desse semáforo pra gente ver. Não sei se vai dar tempo de chegar nos 100 km por hora, mas só pra gente testar a saída dele e essa tração AWD. Pé no fundo. Olha como a saída desse carro é boa. E agora ele fez ali, ele desligou na verdade sozinho o modo de 0 a 100, porque passou do tempo ali, né? Eu fiquei esperando o farol abrir. Mas ainda assim a gente viu que a resposta é excelente. Esse carro anda muito, é muito divertido você pisar. Entrando aqui um pouquinho mais rápido, ó. Suspensão no modo mais confortável, tá? Eu nem alterei para o modo mais esportivo. A gente viu que cantou um pouquinho de pneu, por quê? É um carro muito pesado, são 2.630 quilos. A bateria fica mais baixa, tudo bem, isso ajuda no comportamento dinâmico do carro. Porém, ainda é um carro grande, ainda é um carro pesado. Então quando você abusa nas curvas, é normal que ele cante um pouco de pneu e que ele não tenha um desempenho de fato de um esportivo. Você tem um SUV familiar. Mas falando de suspensão, ó, apesar dos pneus de perfil baixo, você tem um carro bem confortável. Aqui é uma rua bem complicada, onde você geralmente chacoalha muito, e nesse carro você não chacoalha tanto assim. Não é o carro mais confortável que eu já dirigi, mas está longe de ser desconfortável. É realmente um ponto positivo o conforto, apesar dessas rodas. Voltando aqui para o ponto inicial, vamos então lá para a conclusão, entender se vale a pena ou não levar para casa o BYD Tan 100% elétrico. Bom, vamos começar a conclusão falando de alguns pontos positivos e negativos. Primeiro, os prós. Sem sombra de dúvidas, desempenho. Ter 7 assentos por esse preço também é algo interessante. Lista de equipamentos que é muito vasta. Segurança e assistências à condução são muitos recursos e todos, praticamente todos, funcionam muito bem. Autonomia, como a bateria é grande, você tem uma autonomia também bem considerável. Consumo, já que na cidade ele se mostrou muito econômico. O
conforto, apesar dos pneus serem um pouquinho finos, a suspensão é bem calibrada para o conforto. Custo-benefício em geral, ele custa menos que seus concorrentes, eu já vou falar sobre isso, mesmo entregando muita coisa. O prazer ao dirigir também, e posso considerar o porta-malas como um ponto negativo, já que ele tem bastante espaço também. Agora os negativos, com certeza capacidade de recarga em corrente alternada, como eu falei, somente 11 kW é muito pouco, principalmente para um carro com uma bateria tão grande. Barulhos de acabamento que ele faz bastante, sobretudo no banco do motorista. Opções de cores, um carro desse valor e ter somente 3 cores e tão simples, isso é bem decepcionante. Um cliente mais premium que quer uma certa exclusividade de uma cor um pouco diferente não tem essa opção. Posso citar também o espaço interno mediano, não que ele seja ruim, mas de novo, considerando o preço e o porte do carro, ele poderia ser melhor. E por último, mas não menos importante, o computador de bordo, que precisa de melhorias urgentemente. Você tem só um trip de consumo, o horário é informado num formato meio diferente, tem aquela questão de calcular somente os últimos 50 km, então o computador de bordo em si precisa passar por mudanças muito rapidamente. E alguns equipamentos que eu senti falta, apesar de ser um carro muito completo. Park Assist é aquele equipamento que não vai fazer falta no dia a dia, mas 537 mil reais deveria ter. Porta-luvas refrigerado também, botão touchscreen nas maçanetas, e eu digo também que falta pelo menos o botãozinho, ainda que seja o físico, nas 4 maçanetas. E acho que poderia ter também faróis inteligentes e adaptativos. Ele tem farol automático, tem luz de conversão, é full LED, mas não tem aquele sistema realmente adaptativo como alguns Volvo possuem. Agora, para a gente entender melhor se o BYD Tan vale a pena ou não, a gente precisa comparar com seus concorrentes. Então, começando aqui pelo mais barato. Como eu disse, esse carro não tem um concorrente de fato direto aqui no mercado brasileiro. Isso quer dizer que a gente pegou modelos que se aproximam um pouco dessa proposta. Começando pelo Mercedes-Benz EQB 350, que tem 7 lugares e tração 4x4, custa 450 mil reais, só que ele é um porte bem menor. Outro modelo 100% elétrico, mas com 5 lugares, Porsche Macan EV com 560 mil reais. Em seguida, a gente pode considerar o Jeep Grand Cherokee, que é um híbrido plug-in na versão 4xE, 2.0 turbo, AWD também, câmbio de 8 marchas, 570 mil reais. Então já começa a ficar mais caro que o BYD Tan. Em seguida, Lexus RX 500h F Sport 2.4 turbo, híbrido convencional, também com tração nas 4, por 581 mil reais. Logo depois, Volvo XC90 Recharge Plus, 7 lugares, 2.0 turbo, híbrido plug-in, também tração nas 4, 609 mil reais. Mercedes-Benz EQE 300 SUV AMG Line, 699 mil reais, mas também não tem os 7 lugares, apesar de ser totalmente elétrico. BMW iX xDrive 40 com tração nas 4 rodas, 700 mil reais também. De novo, apesar de ser um carro grande, não tem os 7 lugares. E por último, mas não menos importante, Audi Q8 e-tron Performance Black com tração nas 4 por 700 mil reais, mas também de 5 lugares. E isso porque a gente considerou aqui as versões com preços mais próximos ao do BYD Tan. Então a gente percebe que esse carro não tem rivais diretos no mercado brasileiro. Acaba concorrendo por questão de preço e SUV familiar, digamos, essa categoria, com modelos a exemplo do Volvo XC90. Mas rival direto não existe aqui para o BYD Tan no mercado brasileiro. Qual é então a minha conclusão? Eu posso dizer que o BYD Tan tem um excelente custo-benefício, pois como a gente viu nos concorrentes, não há nenhum desse porte e 100% elétrico que custe até essa faixa de 550 mil reais. Os modelos que se aproximam um pouquinho mais aqui do Tan já estão na casa de 700 ou até 800 mil reais. Então a diferença de preço bem alta. Por esse motivo, eu acho que vale a pena você comprar o Tan, caso você esteja já buscando um carro 100% elétrico. O problema disso é que os carros premium já costumam desvalorizar bastante. E aqui, considerando ser chinês, que o público ainda tem muito preconceito, e ainda mais ser 100% elétrico, a desvalorização do BYD Tan é realmente bem alta. Tirando isso, a BYD também precisa corrigir esses irritantes barulhos de acabamento que o carro tem e colocar uma roda ligeiramente menor para melhorar ainda mais o conforto. Outros pequenos detalhes, como o computador de bordo, também precisam ser alterados, conforme eu disse
para vocês. Mas pelo preço convidativo no segmento e por tudo que ele entrega, pensando no produto em si, eu acho que vale muito a pena você comprar o BYD Tan 2025. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da BYD que emprestou o Tan para a gente testar durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês aqui no canal GT Autos.